Oi pessoal, voltamos com o nosso Desmistificando Espiritismo. Hoje o nosso episódio 50. E no episódio 50 a gente vai dar continuidade para o capítulo 1º do livro 4 do Livro dos Espíritos, que a gente começou no episódio passado. Que é o livro 4, ele trata das esperanças e consolações, então ele fala das coisas que a gente vive, das felicidades e infelicidades no presente, né, na vida na Terra e no futuro nosso, no mundo espiritual. A segunda parte, então, desse capítulo 1, a gente vai falar um pouco sobre os entes queridos, as decepções, as afeições destruídas, as uniões, né, difíceis e a questão da... Bom, a gente vai falar um pouquinho de cada uma desses temas, né? E aí, na terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre a morte, o suicídio e mais algumas questões relacionadas com ele. Então, vamos lá. Então, capítulo 1, né, do livro 4, Perda dos Entes Queridos, questão 934. A perda dos entes, quando a gente fala ente, é de entidade, no sentido de pessoa, de alguém, né? A perda dos entes que nos são caros não nos causa dor tão mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? O Espírito fala, essa causa de sofrimento atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou uma expiação, e a lei é comum para todos. A lei, no caso natural, né? Mas já é um consolo vocês poderem se comunicar com os seus amigos pelos meios que estão ao seu alcance, enquanto vocês não têm outros mais diretos e mais acessíveis aos seus sentidos. Ele está falando da mediunidade, no caso aqui, né? 935. O que se deve pensar da opinião dos que consideram uma profanação, ou seja, uma coisa, né, de violar o sagrado, né? As comunicações com o além-túmulo? Aí a resposta do Espírito é: não pode haver uma profanação quando há recolhimento e quando a evocação, ou seja, o chamado, é praticada com respeito e de forma conveniente. O que o prova é que os espíritos que consagram a vocês afeição, ou seja, os espíritos que têm afeição por vocês, atendem com prazer ao chamado de vocês. Se sentem felizes por vocês lembrarem deles e por se comunicarem com vocês. Seria uma profanação se as evocações fossem feitas de forma leviana, ou seja, irresponsável, né? Aí o Kardec comenta: a possibilidade de nos colocarmos em comunicação com os espíritos é uma consolação muito doce, pois nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a Terra antes de nós. Pela evocação, a palavra evocação é sempre na ideia de chamamento, é o chamado. Evocar é assim, por exemplo, fulano, vem aqui para me ajudar, para conversar comigo, né? Quando você chama aquela pessoa para vir até você, é uma evocação. Tá? Então, pela evocação, eles se aproximam de nós, colocam-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Nos auxiliam com seus conselhos e nos dão provas de afeto que nos guardam do afeto que nos guardam e da alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. Para nós, é uma satisfação saber que estão felizes e tomar conhecimento, através deles mesmos, dos detalhes de sua nova existência, adquirindo a certeza de que um dia, quando chegar a nossa vez, nos juntaremos a eles. 936. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Ou seja, como que o sofrimento de quem fica afeta quem vai? O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que ele amou na Terra. Mas uma dor incessante e fora de propósito, ou seja, uma dor que nunca acaba e que está desmedida, né, o afeta de forma penosa, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E por isso ele entende que é um obstáculo ao progresso e talvez até ao reencontro com os que ficaram. O que ele quer dizer é o seguinte: o que está do lado de lá, como ele entende melhor agora a natureza da vida, né? Para ele é mais tranquilo, porque ele sabe que vai ter o reencontro, ele não tem dúvida nenhuma.
E aí quando ele vê que a gente, né, sofre demais e não aceita, ele vê aquilo ali é uma falta de fé no futuro e falta de confiança em Deus. E ele fala, bom, se essa pessoa não tem fé, não tem confiança, isso é um obstáculo para o crescimento espiritual dela. Talvez isso pode ser tão grave que não permita que a gente se encontre depois, porque a gente vai estar em situações muito diferentes. Então isso para ele é um sofrimento de saber que aquela pessoa está se colocando numa situação, por não aceitar, por sofrer, que vai acabar afastando eles, porque eles não vão conseguir ficar próximos. E aí o Kardec comenta: estando o espírito mais feliz no plano espiritual do que na Terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é não querer que ele seja feliz. Imaginemos dois amigos que se achem presos na mesma cela. Os dois devem alcançar um dia a liberdade, mas um a consegue antes do outro. Seria caridoso que aquele que continua preso ficasse triste porque seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que o outro ficasse, partilhasse do seu cativeiro e do seu sofrer tanto tempo quanto ele? Se dá o mesmo com dois seres que se amam na Terra. O que parte antes é o primeiro que se liberta, e devemos ficar felizes por isso, aguardando com paciência o momento em que também seremos libertados. Façamos ainda a respeito outra comparação. Você tem um amigo que junto de você se acha em uma situação muito difícil. Sua saúde ou seus interesses exigem que ele vá para outro país onde estará melhor sob todos os aspectos. Durante algum tempo, ele não estará mais ao seu lado, mas você estará sempre se correspondendo com ele. A separação será apenas material. Você ficaria aborrecido com seu afastamento, embora para o bem dele? A doutrina espírita, pelas provas evidentes que oferece da vida futura, pela presença em torno de nós daqueles a quem amamos, pela continuidade da afeição e da solicitude, ou seja, do favor, que devotam a nós, e pelas relações que ela nos permite estabelecer com eles, então a doutrina, nos oferece suprema consolação numa das causas mais legítimas de dor. Com o Espiritismo não há mais solidão nem abandono. O homem, por mais isolado que esteja, terá sempre amigos ao seu redor, com os quais pode se comunicar. Suportamos com impaciência as tribulações e os sofrimentos da vida. Elas nos parecem tão intoleráveis que não compreendemos como podemos aguentá-las. E contudo, se as tivermos suportado corajosamente, se soubermos impor silêncio às nossas queixas, nós nos felicitaremos por isso quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o doente que sofre se alegra quando se vê curado, por se haver submetido com aceitação a um tratamento doloroso. Aí, a próxima sessão, é decepções, ingratidão e afeições destruídas. 937. As decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? A resposta é sim, mas vocês devem lamentar os ingratos e os amigos infiéis. Serão mais infelizes do que vocês. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta se encontrará mais tarde corações insensíveis como ele mesmo foi. Lembrem-se daqueles que fizeram mais bem do que vocês, que valeram muito mais do que vocês e que foram pagos com ingratidão. Lembrem-se que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado nesse mundo, tratado como malandro e impostor. E vocês não se admirarão de que o mesmo aconteça com vocês. Que o bem que vocês tiverem feito seja a sua recompensa na terra, e não se importem com o que dizem os que receberam os seus benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança, sobre a vossa insistência na prática do bem. E ela será levada em conta, e aqueles que os desprezaram serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. 938. As decepções que vêm da ingratidão
não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? A resposta é: seria um erro, pois, como vocês dizem, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem não for lembrado nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. E aí o Kardec completa, 938A. Tal raciocínio, porém, não impede que o seu coração se ulcere, ou seja, não impede que o seu coração seja ferido. Ora, daí não poderá lhe surgir uma ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? É uma coisa que a gente pensa e ouve o tempo todo, né? E aí a resposta do Espírito é: sim, né? Poderia lhe surgir a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Ele fala sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade essa. Saiba ele, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Por isso, não deve lamentá-los. Mais tarde, encontrará outros amigos que saberão compreendê-lo melhor. Lamente os que procedem com maldade em relação a vocês, sem que o mereçam, pois bem triste lhes será o outro lado da moeda. Mas não se aflijam com isso. É o meio de vocês se colocarem acima deles. E aí o Kardec completa. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Ele dá assim, esse fato de encontrar os corações, né, essa alegria, ela dá a ele o começo da felicidade que lhe será reservada no mundo dos espíritos perfeitos, em que tudo é amor e boa vontade. Esse prazer é recusado ao egoísta. Uniões antipáticas. Questão 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como é que entre os encarnados muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é, além disso, que a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e mesmo em ódio? Pergunta profunda que afeta todos nós, né, na nossa vida. A resposta do Espírito é: então, você não compreende que isso se trata de punição, embora passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências, mas que, quando obrigados a viver com as pessoas, não demoram a reconhecer que não passava de um entusiasmo material? Não basta uma pessoa estar apaixonada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. É vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Por outro lado, quantas uniões que a princípio parecem destinadas à antipatia acabam se transformando em amor terno e duradouro, porque são baseados na estima, depois que o casal passa a se conhecer melhor e a se analisar mais de perto. Cumpre a nós não esquecer que é o espírito quem ama e não o corpo, de modo que, uma vez que se desfaz a ilusão material, o espírito vê a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, tomando-se muitas vezes uma pela outra. Ou seja, as pessoas confundem a da alma com a do corpo, né? Acham que a do corpo é a da alma. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível, quer dizer, a do corpo estraga, acaba, né? Eis porque, com muita frequência, os que julgavam se amar eternamente acabam por se odiar, uma vez que a ilusão se desfaz. Questão 940. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de dissabores, ou seja, de desgostos, né? Tanto mais amargos porque envenenam toda a existência? A resposta do Espírito é: são muito amargos, realmente. Mas trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que vocês são, na maioria das vezes, a causa principal.
Em primeiro lugar, são as leis de vocês que estão erradas, porque acreditam, porventura, que Deus os obrigaria a permanecer junto daqueles que vocês não gostam, dos que os desagradam? Depois, nessas uniões, geralmente se buscam a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a felicidade de uma afeição mútua. Então vocês sofrem as consequências dos seus preconceitos. E isso aqui está falando principalmente dos casamentos arranjados, né? E pra gente que não é uma coisa mais tanto da nossa época, mas que a gente consegue entender muito bem, né? Quando situações da vida fazem a gente achar que tem que fazer aquela união com outra pessoa, mesmo que a gente não queira. E o Kardec até completa a questão, 940A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Em que caso? No caso em que a falta de simpatia daquelas pessoas que tiveram que viver juntas, né, causa sofrimento. Ele fala, nesse caso não há quase sempre uma vítima inocente? Aí a resposta do Espírito é sim. E para ela isso é uma dura expiação. Mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre aqueles que a causaram. Se a luz da verdade já houver penetrado sua alma, a vítima buscará o consolo em sua fé no futuro. Todavia, à medida que os preconceitos diminuírem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. E aí, aqui, de novo, essas duas questões são muito voltadas para a época, né? Lembrar que eu sempre lembro que faz mais de 150 anos que esse livro foi publicado, né? E as questões foram feitas naquela época. Hoje, principalmente na sociedade ocidental, né, a gente já não tem de forma tão intensa essas obrigações de casamento por arranjo, ou mesmo de pessoas que forçam outras a casarem com alguém ou a viver junto com alguém. Isso nem sempre acontece, mas ainda acontece. E acontece de formas diferentes também. E aqui, né, como que a gente diz, né, para bom espremedor meia laranja basta, o Espírito deixa bem claro, ele está falando, quando ele fala aqui, né, da pessoa aceitar o consolo, né, buscar o consolo em sua fé no futuro, para aquela situação que ela não pode mudar. Porque essa era a situação, muitas vezes, das pessoas no passado. Elas não podiam ir diferente, em outro caminho. Hoje é possível, mas em algumas situações, às vezes as pessoas se sentem constrangidas, porque elas têm medo do julgamento, porque elas têm medo da reação de outra pessoa, porque elas vão ficar, por exemplo, a pessoa que está forçando falar, não, então eu vou te deixar sem dinheiro, eu vou te deixar sem isso, sem aquilo, né? E a pessoa não quer passar por isso, então ela prefere se submeter àquela situação. E aí ele fala, todavia, à medida que os preconceitos diminuírem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então, se a gente conseguir, né, se livrar desses preconceitos, dessas ideias que vão forçar a gente nesse caminho que a gente não quer, a gente deixa de sofrer por isso. E é nesse sentido que eles falam que a culpa, né, que a causa do sofrimento é a gente mesmo. Porque a gente, para não passar por uma coisa, a gente se submete à outra quando não precisava daquilo, né? E eu vou encerrar esse episódio, ele vai ficar curtinho, mas eu vou encerrar ele aqui, porque os próximos temas desse capítulo falam da morte, do suicídio, e então, assim, para ficar os temas juntos, eu vou deixar eles para o próximo episódio, tá bom? Muito obrigado e até lá!